Quando acontece o 7 de outubro, o Netanyahu vinha enfrentando uma série de protestos e muita gente achava que o governo dele era o responsável pela escalada e que aquilo era uma ação militar para, para sustentar o seu governo. Um ano depois, a gente percebe que o Netanyahu está longe de cair, e se cair, cai por um governo que, que defenderá, pelo menos internamente, um ataque ainda mais brutal contra os palestinos, se é que é possível. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, apesar da campanha eleitoral, o governo Biden manteve o tempo todo o seu apoio incondicional a Israel. Essa é uma guerra de Israel ou é uma guerra americana também? É uma guerra americana também, acho que é uma conclusão um entendimento muito amplo sobre esse ponto de vista. Os Estados Unidos vêm aumentando o armamento, né? Quer dizer, historicamente, os Estados Unidos armam e transferem fundos para Israel poder comprar suas armas. No entanto, o que aconteceu desde o 7 de outubro foi um incremento, né, um aumento expressivo, 20 bilhões de dólares foram aprovados na última grande remessa, para além dos 4 bi anuais. E agora os Estados Unidos, o Congresso americano está tramitando aí, está prestes a aprovar o envio de 50 caças F-15EX com capacidade de 750 galões de gasolina, ou seja, uma capacidade grande de reserva de combustível para poder chegar até o Irã, território iraniano, bombardear, voltar. Então, há um envolvimento direto dos Estados Unidos, e também contrário aos interesses americanos. Os interesses americanos são de uma escala muito menor de tensão. Né? A elevação da tensão não favorece os Estados Unidos, não obstante o interesse americano dominar politicamente, geopoliticamente a região, e principalmente desde que na faixa de Gaza foi descoberto o gás marítimo, assim como na Cisjordânia tem petróleo também, na fronteira entre a Cisjordânia e Israel tem petróleo. Então, e também desde que vem aumentando o nível de tensão entre Estados Unidos e China, né, com a China e Estados Unidos tendo projetos econômicos conflitantes, né, semelhantes e conflitantes para o Oriente Médio, né, a rota da seda da China e a resposta americana a isso. Então, claramente está dentro do interesse americano, geopolítico, estratégico americano, um Israel forte, mas não uma escalada da guerra e um envolvimento americano direto, como se teme, né, se aponta para isso em relação ao Irã. Ou seja, agora, Israel levar os Estados Unidos à guerra com o Irã não está nos interesses americanos imediatos, né? Isso pode ser um desastre maior ainda. Não está, mas os Estados Unidos não recuou, digamos, do movimento que, pelos analistas políticos e analistas de relações internacionais e analistas militares, pode forçá-lo a entrar nessa guerra. Isso se explica pela política americana, interna americana, ou pela política de Israel? Bom, é isso que eu estou dizendo, Haroldo. Por um lado, você tem um Estado de Israel que hoje, como o rabo que abana o cachorro, né, consegue ditar políticas para o seu próprio patrono, ou seja, um patrono que não consegue controlar o supostamente parceiro menor Israel. Tá? Isso, por sua vez, não é favorável aos Estados Unidos. Como que uma potência mundial como os Estados Unidos se deixam levar em direções políticas e bélicas que não respondem imediatamente aos seus interesses? Bom, o que eu estou dizendo é que há um interesse direto americano em manter Israel forte, em derrotar o Irã, ou manter o Irã fraco, melhor dizendo, porque derrotar também é algo muito, muito forte para se dizer, não é né, só seria possível através de uma guerra de enormes proporções, e também conter o avanço chinês. Então, em última instância, a política israelense, ela joga um papel na contenção da expansão chinesa
para a região, a expansão econômica chinesa na região. Então, isso sim é do interesse dos Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos não precisariam entrar numa guerra aberta e deflagrada para isso. Aí é que não está o interesse americano, aí é que está Israel abanando, né, o rabo abanando o cachorro, Israel forçando os Estados Unidos a ultrapassar limites que antes apareciam que existiam, né, e que estão vindo cada um após o outro, caindo como um jogo de dominó. Ali, muitas pessoas citam a falta de apoio dos palestinos por parte de países árabes como uma das causas desse. Uma das explicações para Israel poder ir tão longe. Isso de fato aconteceu? Tem mudado? A Arábia Saudita recentemente está organizando a criação de um grupo de países pela restauração, digamos, das fronteiras de 67. Como é que essa relação entre os palestinos e os países árabes está hoje, um ano depois do 7 de outubro? Haroldo, onde as pessoas apontam uma falta de apoio árabe, eu apontaria a falta de um apoio mundial. A Palestina não é uma questão árabe, é uma questão do mundo, desde que a ONU, em 47, decidiu, com a presidência de Oswaldo Aranha, naquela sessão, cindir o território da Palestina, entregar 52%, 54% para a criação de Israel e não conseguir realizar a defesa dos palestinos que possibilitaria a criação de um Estado palestino. Ou seja, os palestinos foram expulsos, né? 800 mil pessoas foram expulsas do seu território. A Palestina foi derrotada, foi varrida, a população foi varrida do território. 530 vilarejos foram destruídos. Então, também muitas vezes se diz, bom, os palestinos não aceitaram a partilha e por isso não foi criado o Estado. Não, não é por isso que não foi criado o Estado. Não foi criado o Estado porque a Palestina foi completamente varrida do mapa, né? 800 mil pessoas, 2/3 da população foi expulsa para além das fronteiras da Palestina histórica, né? 500 vilarejos destruídos. Houve um entendimento, inclusive, entre Israel e Jordânia de tentar dividir o território ali do que hoje é Cisjordânia entre eles. Não havia intenção de criar a Palestina. Então, isso é falso, é fictício a ideia de que havia uma intenção de criar uma Palestina. A ONU, naquela ocasião, não dialogou com os palestinos, não chegou para os palestinos e disse, olha, senta aqui na mesa e vamos conversar como é que a gente pode criar um Estado palestino se a gente dividir esse território. Não conversou com os palestinos, não chamou uma liderança palestina para conversar. E aí vem com essa historinha de que os palestinos não criaram o seu Estado porque não quiseram. Isso é absolutamente falso. Então, eu diria que o mundo é que não está apoiando os palestinos, o mundo é que deixou os palestinos morrerem como estão morrendo agora, sob um bombardeio avassalador, atroz, tratados como aliás, como dizem as lideranças israelenses, também não é de hoje, baratas dentro de um vidro, já foi dito, animais humanos, uma demonização, uma desumanização e uma demonização das lideranças políticas e uma desumanização do povo que está levando ao que a gente está vendo hoje. Isso não é novo na história, né? Reiteradas vezes a história viu massacres coloniais acontecerem, massacres de minorias étnicas acontecerem e assim por diante. Bom, e a gente sabe como que se chega a isso. Então, há um abandono do mundo em relação a isso. Em relação aos árabes, como eu já indiquei aqui de passagem, a Jordânia mesmo nunca teve a intenção de garantir a criação do Estado palestino, ela queria incorporar parte da Cisjordânia. E coisas semelhantes, né? Ou seja, o envolvimento árabe sempre foi ditado por seus próprios interesses, e não por resguardar os interesses dos palestinos, país árabe após país. Desde que o mundo árabe foi dividido, desde que fronteiras foram criadas e países, em certa medida, artificiais foram erguidos e instituídos com lideranças muitas vezes cooptadas e colaboradoras, como foram esses reinos, né, e assim por diante, esses regimes árabes. Bom, desde então você tem cada país defendendo os seus interesses. Agora, dito isso, né, e por isso a gente sabe que a OLP foi criada pela Liga Árabe para a Liga Árabe controlar a representatividade palestina em 64, depois ela foi para as mãos do Arafat, isso mudou, os palestinos tiveram que conquistar o seu lugar, que conquistar a defesa dos seus próprios direitos, dos seus próprios interesses e assim por diante. Bom, dito isso, né, qual que era a tendência mais recente política dentro dos países árabes? Era a normalização. A normalização que significava, país após país, realizar um acordo
de paz e normalizar relações com Israel. Bom, lá atrás, o primeiro acordo de paz já tinha sido estabelecido pelo Egito em 78, depois a Jordânia em 94, e agora era a vez dos chamados Acordos de Abraão, né, em que Emirados, Bahrein, Marrocos, Sudão vinham normalizando relações, e a tendência era normalizar com todos, tirando essa história, tirando os palestinos do centro do conflito, né? Deixando os palestinos como assim um resquício, uma pedrinha no sapato que tinha sobrado depois de melhorar e normalizar as relações com todos os vizinhos árabes. Isso era para ser o destino final da Palestina. O 7 de outubro colocou um freio nisso, porque a partir do momento que Israel começou o genocídio na Palestina, e uma semana após o 7 de outubro já estava claro que estava realizando genocídio, já estava claro que queria expulsar os palestinos da faixa de Gaza para o Sinai. O Egito é que não aceitou, né, esse jogo israelense, portanto, isso não aconteceu. Bom, uma semana após o 7 de outubro, já estava claro um genocídio em curso. Os países árabes têm, perante as suas populações e não seus governos e regimes, uma responsabilidade moral. E, portanto, recuaram no processo de normalização. A Arábia Saudita fala, olha, eu, pessoalmente, né, Mohammed bin Salman, não tenho problema com Israel, mas o povo saudita, que, por sinal, tem uma faixa etária muito jovem e não está acostumado a saber do que se trata a questão palestina, abriu os olhos para o que está acontecendo e não está gostando. Estão se sentindo solidários com os palestinos. Isso está acontecendo país após país. Portanto, o processo de normalização recuou. E agora que indica, né, tudo leva atenção agora também para o Irã. O Irã entra nessa guerra regional, ainda não assim escancaradamente, mas há uma guerra de atrito com o Irã. Bom, os países árabes do Golfo já se juntaram, incluindo o Catar, incluindo a Arábia Saudita, para dizer: não vamos permitir que usem as nossas bases para lançar ataque ao Irã. Isso depois que a Arábia Saudita normalizou relações com o Irã, mediado pela China. E ambos entraram nos BRICS. Então, tem um impacto regional do que está acontecendo muito grande, muito expressivo, e que não é favorável à política israelense de sempre e à política americana. Significa que os países árabes vão manter uma defesa dos palestinos? Não, não significa. Significa apenas o que eu disse, apenas esse jogo regional, estratégico e geopolítico. Agora, daí a defender os palestinos com suas próprias forças armadas e assim por diante, não. Não significa isso, mas é a política se movendo na região e como que o 7 de outubro impactou e criou, levou a essa mudança.